Olá pessoal, na aula de hoje aprenderemos sobre a estrutura de um átomo. O átomo é constituído de um núcleo formado por partículas positivas, os prótons, partículas sem carga, os nêutrons, rodeados por uma eletrosfera constituída de elétrons, como o próprio nome indica. Os elétrons, como vimos na aula passada, são partículas de carga negativa. O próton tem a mesma massa do nêutron. O próton é bem mais pesado do que o elétron, aproximadamente 1840 vezes mais pesado. Todo átomo tem um número atômico e um número de massa. O número atômico, ou Z maiúsculo, é o número de prótons de um átomo. Como átomos com o mesmo número de prótons pertencem ao mesmo elemento químico, dizemos que o número atômico ou o número de prótons é a identidade de um átomo. Como as partículas com massa significativa de um átomo são os prótons e nêutrons, o número de massa de um átomo é a soma dos prótons e nêutrons de um átomo. O número de massa é representado pela letra A maiúscula. Atenção, não confundir número de massa com massa atômica. Número de massa é só a soma dos prótons e nêutrons. Já a massa atômica leva em consideração a abundância dos isótopos de cada elemento. Veremos o que são isótopos nas próximas aulas. Os átomos no seu estado inicial ou fundamental são eletricamente neutros, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Para representarmos um elemento químico de forma escrita, nós colocamos em sobrescrito, à direita do seu símbolo, o número de massa do elemento e embaixo, em subscrito, o seu número atômico. Aqui vai uma dica para que vocês não se confundam qual é qual ao olhar para a representação de um elemento químico. O número de massa é sempre maior do que o número atômico, porque o número de massa é a soma de prótons e nêutrons, e o número atômico é só o número de prótons. A teoria mais recente diz que existem 12 partículas elementares, 6 leptons e 6 quarks. O que vocês precisam saber sobre isso é que os prótons são formados por 2 quarks up, de carga mais 2/3 cada, e 1 quark down, de carga menos 1/3. E os nêutrons são formados por 1 quark up e 2 down. Ao fazermos a soma das cargas, vemos que o próton tem carga mais 1 e o nêutron não tem carga, como já vimos anteriormente. Vamos agora fazer alguns exercícios aula para gravarmos o conteúdo. Pausem o vídeo para verem se conseguem fazer os exercícios sozinhos e depois assistam o vídeo para conferirem a resolução. O exercício 1 pede para calcular o número de massa de um átomo com 95 elétrons e 57 nêutrons. Você pode se perguntar, mas como eu vou calcular o número de massa se ele não me dá o número de prótons? Como vimos na aula, um átomo no seu estado fundamental é neutro. Então, o número de elétrons é igual ao número de prótons. No caso, temos que o número de massa é 95 mais 57, que é igual a 152. A questão 2 pede o número de nêutrons de um átomo com número de massa 57 e número atômico 26. Como sabemos que o número de massa é prótons mais nêutrons, então o número de nêutrons é o número de massa menos o número de prótons. O número de nêutrons, neste caso, é 31. No exercício 3, ele pergunta do que os átomos são constituídos. A letra A está errada, porque quarks e leptons constituem prótons, nêutrons e elétrons, e não o átomo em si. A letra C também está errada, porque os átomos são formados por prótons, nêutrons e uma eletrosfera negativa, porque os elétrons são partículas negativas. Sendo assim, a letra B é a correta: prótons, nêutrons e elétrons. A questão 4 pergunta o que forma um elemento químico. A letra B está errada, porque um elemento químico pode ser constituído de átomos com número de nêutrons diferente. A letra C também está errada, porque se um elemento químico pode ter átomos com diferente número de nêutrons, também poderá ter diferente número de massa. Logo, a letra A é a correta. Como vimos na aula, o número de prótons é também chamado de identidade do átomo.
Para encerrar, a questão 5 pede do que são formados os prótons e nêutrons. A letra A está errada, porque os nêutrons são formados por um quark up e 2 down. A B também está errada, porque o próton é formado por 2 quarks up e 1 down. Portanto, a letra C é a correta. Os prótons são formados por 2 quarks up e 1 down, e os nêutrons são formados por um quark up e 2 down. Por hoje é só. Não deixem de fazer os exercícios do caderno de resposta. Qualquer dúvida é só entrar em contato pelo chat de terça e quinta, das 7 às 8 da noite. Até a próxima aula.